versos 14, 15 e 17. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, Romanos 10, 14, 15 e 17. Pode colocar a colinha aí no endereço. Lembrei, até me lembrou aqui. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, eu preciso trazer 3 irmãs aqui à frente, antes de pregar. Porque não poderíamos passar o culto dessa manhã sem agradecer a Deus pela vida delas. Elas estão desde o início do ano, se organizaram para todas as quintas-feiras elas irem para Taubaté. Desde o ano passado, desde agosto do ano passado, tem um ano. Uau, verdade. Tem um ano que todas as quintas-feiras elas se organizaram, ajustaram a agenda, família, trabalho, para elas fazerem um curso, fazerem um outro idioma, estudarem um outro idioma, o segundo idioma do Brasil. Você sabia que nós temos 2 idiomas? Sim ou não? Sabe qual é o segundo idioma do Brasil? Qual? Então eu quero convidar as nossas intérpretes de Libras, Ticiane, Amália e Jaque, para virem aqui à frente agora. Uma salva de palmas para essas irmãs. Não, agora já é intérprete. Eu vou contar uma história de idioma para vocês. Cadê? Está aí? Está aqui. Cadê o dessa mulher? Está aí? Está aqui também. Mostra aí. Elas foram condecoradas, foram certificadas. Faz assim, fica bonitinho na foto. Olha que lindo. Deixa eu esconder Deixa eu botar aqui no púlpito. Esse aqui. Que isso, gente. Elas gostaram tanto desse negócio que elas vão continuar estudando. Mais uma salva de palmas para essas irmãs. Que bênção. Eu falei que vocês são intérpretes pelo seguinte. Eu cheguei no Haiti, eu não falava nada de francês nem de crioulo. Nada. Mas mais perto era bonjour, bijou, né, que a gente vai aprendendo. Mais nada do que isso. E fui para a escola, fui estudar. Eu, Verônica. As meninas foram para a escola convencional, foram estudar na escola. E eu tinha, toda vez que ia falar com igrejas, toda vez que eu ia dar um treinamento naqueles primeiro ano, era um intérprete. Falava um haitiano que falava português, e ele me ouvia e fazia a tradução. E eu fui pregar num domingo. Eu estava com 7 meses de curso. E o intérprete não foi. Eu estou sentado suando. Marcelão, você estava suando a mão aí? Pensa no pastor naquele dia. E aí o pastor haitiano chegou do meu lado, falou com o intérprete, balbuciou assim, tentou achar umas palavras, falou, intérprete? Não. Sim, intérprete. Como fazer? E eu disse, je ne sais pas. Aí ele olhou para mim, parlez français? Eu falei, petit un peu. Vous? Allez prêcher? Vai pregar. Aí eu olhei para a Verônica, você vai? Eu falei, eu tenho 2 opções. Ou eu digo que a igreja vai ficar sem pregação, ou eu corro o risco de falar coisa errada, mas eu vou pregar. E ali eu orei e falei, vamos embora. Desde os meus 7 meses de Haiti, eu parei de pregar com o intérprete. Vocês já fizeram 1 ano de curso. O que vocês aprenderam, vocês têm que colocar em prática. Amém ou não amém, irmãos? Amém. É assim que vocês vão aplicar. Vão colocar em prática. Na hora que nós tivermos alguém aqui que é um surdo, tiver aqui, e ele vê que está errado, ele vai corrigir vocês, igual as crianças corrigiram. Eu lembro que nesse dia que eu preguei foi muito engraçado, porque eu ia falar sobre liderança servidora. E você sabe que masculino e feminino é convencional. A gente fala que tem regra, mas na verdade não existe regra. Por que porta é feminino? Algum diria, porque termina em A. Você conhece a palavra terminada em A que é masculina? Assim na língua portuguesa. É convencional. E liderança, em português, é masculina ou feminina?
a liderança, não é isso? Em francês é masculino. E eu nervoso, falei, eu sei que eu vou errar, sei que eu vou confundir masculino e feminino, e falei. E vocês estão, hoje nós vamos falar sobre a liderança. Todo mundo, cá, e eu falei errado, né? É o liderança, eles liderança. Pronto, tá aí, a partir daí, quebrou o gelo. E o pessoal sabe, então, quebrem o gelo e começam, nós queremos orar por vocês. Fazer o convite também para a igreja que tiver interesse. A gente vai continuar, a gente vai iniciar desde o básico aqui em Caçapava, vai ser às quintas, e desde criança. A Lígia vai entrar no curso, a nossa irmã Adriana também, e a gente vai começar, porque para a gente ter um ministério de surdos, a gente precisa de muitas pessoas envolvidas. Então, os irmãos que tiverem interesse, vamos fazer o nosso curso aí juntos. Que legal, gente, que maravilha, que bênção. Eu quero incentivar fortemente a abertura do Ministério de Libras de nossa igreja, né? Diferente de vários outros ministérios, que a gente, às vezes, inicia e precisa de pessoas. Porque, no caso de Ministério de Libras, surdos, primeiro a gente tem que ter o intérprete, depois o surdo chega. Você pergunta, mas para que vai ter? Não tem surdo na nossa igreja. Não tem porque a gente não traduz, não tem porque a gente não fala. Deixa eu dar um testemunho aqui. O professor, nosso professor, né? Nosso professor que deu a imersão ontem para a gente, ele é surdo. E eu ouvi dele ontem, eu não vou em nenhuma igreja porque não tem intérprete. Ele falou isso ontem para a gente, aqui de Caçapava. Ele falou, eu não frequento nenhuma igreja, eu não vou em nenhuma igreja porque não tem intérprete. Então acabou esse problema. Acabou o problema, agora tem. Temos 3 intérpretes aqui, vamos ter mais, amém? Dora, vem cá, minha filha, vem orar aqui por esse povo, que eu sei que isso é um sonho seu. E Deus está abençoando você, João, e todos os nossos irmãos e irmãs mais antigos dessa igreja, realizando sonhos aqui antigos e que estão se tornando realidade. Ora isso. Deus, como é gostoso a gente poder ver sonhos sendo realizados. O Senhor está usando essas irmãs para dar esse início, Senhor Deus, que em nome de Jesus Ele prossiga por muitos e muito tempo, Senhor. Nós sabemos a necessidade que temos nisso. Nós sabemos, ó Deus querido, quanto isso é importante para alcançarmos, ó Deus querido, esses irmãos que estão perdidos por aí, Senhor Deus. Então, continue abençoando essas irmãs e os demais que vão estar iniciando, Senhor Deus, para que eles tenham amor a essa causa, Senhor, para que realmente, Senhor, eles venham se dedicar, para que muito em breve, Senhor Deus, tenhamos cultos à noite aqui com os nossos intérpretes, ó Deus. E assim o Senhor possa acrescentar no nosso meio os surdos, ó Deus querido, que estarão aqui cultuando conosco, Pai. Te louvamos, ó Deus querido, por tão grande privilégio, te louvamos pela vida da Amália, da Tice, da Jaque, ó Deus querido, que se colocaram à disposição, e de outros que já começaram e com certeza vão dar continuidade, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Continue derramando das tuas bênçãos sobre elas, sobre a família, Senhor Deus. Ó Deus querido, que haja paciência com os seus, ó Deus querido, e ajudá-las a crescer neste propósito, ó Deus. Oramos, agradecido no nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado, queridas. Deus abençoe. Surdos são um dos 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. Uma das maiores comunidades menos alcançadas no Brasil. Então, louvo ao Senhor pelo privilégio que a gente está tendo como igreja. Quero incentivar fortemente. Irmãos, participe. E, ó, Amália, já pode ir formando sua próxima líder aí de PG para substituir você no PG Além Rio, que nós vamos ter o PG para surdos, hein? Viu? Já temos as intérpretes agora. E já quero lançar o desafio de uma outra comunidade que nós precisamos alcançar como igreja. Os neurodivergentes. Nós precisamos alcançar os neurodivergentes. Então, se você ainda não entende, não sabe o que é isso, comece a procurar essa semana. Nós precisamos estruturar o templo, arrumar sala, ter espaço. Você que já tem formação nessa área, você que conhece, por favor, comece a sonhar e orar para termos ministérios e estruturar a nossa igreja para também alcançarmos os neurodivergentes. Tudo isso que a gente falou até aqui tem tudo a ver com Romanos 10, 14, 15 e 17. Quero ler esse texto com você para terminarmos a celebração dessa manhã,
com essa mensagem da parte do Senhor para a nossa igreja. Romanos 10, 14 a 17. Como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. E o verso 17 destaca dizendo: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Quero começar minha reflexão nessa manhã com você, a partir desse texto. Hoje que nós fechamos o conteúdo da Escola Bíblica do primeiro semestre, no próximo domingo teremos o encerramento da Escola Bíblica do semestre. Sabe que o nosso SPD ela funciona semestral, de fevereiro a junho e de agosto a novembro. Então nós estamos encerrando hoje o último dia de conteúdo. Temos estudado sobre testemunhando ao mundo e viemos desde dos relacionamentos mais próximos, como a gente chama, né, o testemunho do outro lado da mesa. E fomos gradativamente percebendo como Deus nos coloca em círculos de influência, desde o outro lado da mesa, dentro das nossas casas, na nossa vizinhança, os familiares, até como vimos no domingo passado, as pessoas X, né, as pessoas desconhecidas, gente que passa desapercebido, mas que estão no foco da missão de Deus. O texto do verso 17 diz que a fé vem por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Irmãos, isso é uma afirmação, não é uma conjectura, aqui não é uma reflexão, isso não é aqui uma parábola, é uma afirmação, uma verdade afirmada. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Significa dizer que a verdade já foi revelada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta afirmação já foi anunciada por Deus, por nós. Você não temos que ter dúvidas de que é pela pregação da palavra de Deus que a fé surgirá, que a fé nascerá. Então não adianta só conversar sobre Deus. Não adianta só conversar sobre religião. Não adianta falar sobre as dores da alma, somente sobre dores da alma. Não adianta falar só sobre eternidade, os assuntos que estão na periferia do tema central, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, disse o Senhor Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E essa afirmação diz, então, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa afirmação também é uma afirmação que traz à luz a nossa própria experiência pessoal. Então não é apenas um mandado de Deus, não é apenas uma ordenança, poderíamos pensar assim, um mandamento, é também uma experiência pessoal. Qual de nós? Talvez alguma exceção aqui. Não foi apresentado o Evangelho através de uma outra pessoa que falou do que com você? Da palavra de Deus. Essa é a nossa experiência pessoal. Essa não é uma afirmação apenas, vamos dizer assim, categórica. Não é a verdade apenas filosófica. Não é a verdade apenas teológica. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela é uma verdade experimentada. Eu e você experimentamos e temos fé por causa da palavra que foi pregada a nós. Talvez agora você comece a se lembrar, ou volte à sua memória agora, as pessoas que Deus usou ao longo da sua história, lá atrás, para te apresentar um versículo. Às vezes é o momento mais difícil da sua alma, a pessoa foi lá e leu um texto bíblico com você, e aquilo mudou radicalmente a sua maneira de enxergar a sua dor. Deus consolou você. Onde você estava perdido, sem direção, alguém foi lá e citou a palavra, e aí, poxa, Deus se preocupa com isso na minha vida, mas foi a palavra pregada, a palavra anunciada. A sua experiência, a minha experiência pessoal. Me recordo,
quando eu, minha mãe, meus irmãos mais velhos, nós fomos à igreja a convite de uma amiga de minha mãe. Nossa família estava a ponto de ser explodida. Meus pais estavam à porta do divórcio. Um caos dentro da minha casa. Ela, é verdade, a professora amiga de minha mãe, falou: olha, vocês precisam de Jesus, olha, vá lá no culto, vá ouvir a mensagem, vá ouvir a palavra de Deus. Tudo isso ainda foi periférico, não foi isso que mudou. Não foi o fato dela dizer que a gente precisava de Jesus, não foi o fato dela dizer que a gente precisava ir à igreja, não foi o fato da gente saber que precisava, mas foi quando a gente foi ao culto, quando o pastor pregou, quando a Bíblia foi aberta e ele pregou, e no que ele pregou ele disse: se você crê em Jesus, tu e a tua casa será salva. Aquela palavra convenceu o meu coração. Aquela palavra fez com que a fé em Jesus brotasse de uma tal forma que eu disse: é isso que eu quero para os meus pais, é isso que eu quero para a minha família, e é essa família que eu quero para mim. E hoje eu sou fruto disso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai lembrar isso na sua experiência. Mas essa verdade, essa afirmação, ela também é uma afirmação para ser praticada. Não se trata apenas de a palavra de Deus. O próprio Cristo inspirou o apóstolo Paulo para falar isso para a gente, para nos lembrar essa verdade, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu e você nos lembramos da experiência e sabemos que ela é verdade porque nós experimentamos isso. Mas eu e você precisamos lembrar que esta é uma afirmação a ser praticada. Quando a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela também está nos trazendo à memória as perguntas feitas nos versículos anteriores. A igreja recebeu um mandado de Jesus, que fez uma mudança fundamental, essencial, no movimento do povo de Deus no mundo. Entenda o que eu vou dizer agora. O povo de Deus é muito mais antigo que a igreja. A história do povo de Deus começa, se a gente pudesse ter um marco inicial, lá em Abraão. Lá em Abraão, Deus disse que iria ter uma nação, um povo grande e numeroso, como as estrelas no céu, como as areias da praia. Seria o seu povo, e através deste povo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O movimento do povo de Deus no Antigo Testamento é um movimento, o mundo deveria olhar para o povo de Deus. O povo de Deus deveria ir para uma terra prometida por Deus, se firmar naquela terra, obedecer às leis, viver os mandamentos, viver as leis que mostrariam para o mundo inteiro como Deus queria que todo mundo vivesse. Então o movimento é: o mundo olha para Israel, o mundo vem e aprende com Israel. Se vocês crerem no Deus de Israel, se vocês obedecerem às palavras do Deus de Israel, se vocês viverem como eu mandei Israel viver, vocês serão prósperos, serão abençoados. Venha até o meu povo, aprenda com eles e vocês serão abençoados. Esse era o movimento, de fora para dentro. Mas a gente conhece a história. Estudantes de escola bíblica aqui sabem que um remanescente se manteve, mas o povo se perdeu em si mesmo. O povo de Israel se voltou só para si. Nós somos os eleitos, nós somos os escolhidos, nós somos os salvos, somos o povo de Deus, que Deus mate todos os outros e fique só a gente. Se perderam. Cristo vem e ressignifica a missão. E aí há um movimento intencional de Jesus de mudar, ou há uma ação intencional de Jesus em mudar o movimento do povo de Deus. Agora o povo de Deus não é mais venha e veja. Agora é qual o movimento? Povo de Deus, vá e mostre. Vá e testemunhe. Agora eu não quero que o meu povo se reúna num lugar, congregue num lugar e fale para as pessoas, venham ver. Não, agora eu quero que você vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Essa é uma mudança intencional. E a história da igreja mostra que toda vez que a igreja esqueceu isso, ela fez igual Israel. Ela começou a dizer, vem para o culto, vem para a igreja, vem assistir, vem. Ela mudou, e toda vez que a igreja muda, ela adoece. Igual Israel adoeceu. O próprio Jesus está à porta, e a igreja fecha a porta para Jesus. Porque foi isso que Israel fez. Veio para os seus, mas os seus não
o receberam. Apocalipse 3:20, palavra do Cordeiro para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Na porta de quem? Da igreja. Texto usado para evangelização de não crente, mas que na sua origem é palavra do Cordeiro para a igreja. Estou à porta e bato. Se ele está na porta é porque ele está de que lado da casa? Está do lado de fora de quem? Porque ela se fechou. Ao ponto de nós termos igrejas com cadeiras vazias no templo e dizerem para a sua comunidade: esse povo aqui é duro, essa cidade aqui é difícil. Aí, ó, porta está aberta, a gente convida e as pessoas nunca vêm. Ainda querem justificar a dureza do coração das pessoas. No seu engano, Deus nunca disse para a gente convidá-las para o culto. Ela disse para a gente ir lá e testemunhar do evangelho para elas. Vá. Eu não estou dizendo que não devemos convidar, mas eu estou dizendo que isso não é evangelização. Eu não estou dizendo que você não deve convidar alguém para estar com você na igreja junto com seus irmãos, mas eu estou dizendo que você não evangeliza quando você faz isso. Isso não é evangelizar, isso não é testemunhar, isso é convidar para ir para um culto, igual convidar para ir comer uma pizza, igual convidar para assistir o Jogo do Brasil, igual convidar para qualquer outra atividade que você queira em qualquer outro lugar, você convida para vir no culto, mas isso não é evangelizar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não terceirize a sua missão. Ah, pastor, mas lá no culto o senhor prega. O nome disso é terceirização. Eu convido, mas quem está pregando é o meu pastor. Então, se ele não se converteu, o problema é entre ele, Deus e o pastor. O pastor que não está pregando direito. Porque eu fiz a minha parte. Eu convidei e levei ele para a igreja. Uma alienação total da missão. Então, nessa manhã, nós precisamos relembrar a verdade. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Mas, olha a pergunta, como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como vão invocar alguém que não crê? Possível. Possível. E aí nós somos lembrados de que a missão do convencimento de alguém é do Espírito Santo de Deus. A Bíblia não está aqui dizendo que eu e você temos que convencer o outro de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Isso não é papel nosso. Mas a fé vem pelo ouvir. Precisa crer. Se não crer, não será salvo. O próprio texto anterior diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso número 13 diz isso. Precisa crer. Se não crer, já está condenado. Porque não crê no nome do único Filho de Deus. Todos nós estávamos condenados. Mas foi quando alguém trouxe a palavra e a gente creu, é que a gente foi salvo. Então precisa crer. Crer. Outro aspecto importante, o texto diz: como crerão nele se jamais tiverem ouvido? Então é preciso que o outro ouça. E aqui, mais uma vez, o texto nos ajuda a perceber e tirar de nós uma responsabilidade que não é nossa, de que o outro precisa ouvir. Se o cara não quer ouvir, se o cara tapa os ouvidos, nós não temos poder para fazer o outro nos ouvir. Maridos que o digam. Quem tem ouvidos, ouça. Não temos poder para fazer o outro ouvir o que a gente está dizendo. Os pais de adolescentes que o digam. Como a gente gostaria de poder falar e o outro ouvir e entender aquilo que a gente está falando. Mas quantas vezes você fala A, o outro entendeu Z. E aí você explica o B, o cara entendeu outro, 1, 2, 3. Aí mudou, já passou para número. Então ouvir implica no outro. Então sim, a salvação é individual. O outro precisa ouvir, se abrir. Precisa se abrir. Para aquilo que está escutando, precisa se abrir. É verdade. E aí isso nos ajuda a lembrar que a salvação é individual. A própria palavra do Senhor diz às esposas, por exemplo, como é que você, mulher, pode ter certeza que o seu marido vai se converter? Como que você pode, homem, saber que a sua mulher vai se converter? Não dá. Você pode testemunhar, você pode falar, você pode anunciar, mas se ele vai ouvir, essa é a responsabilidade dele. Se vai crer, é a ação do Espírito Santo de Deus. Mas, olha, o texto continua: como alguém
ouvirá se ninguém lhe falar. Agora, esse negócio chegou na gente. Porque falar, você pode. Aliás, falar é dever nosso. Ah, pastor, ele não acredita. Ah, pastor, eu já falei muito, mas ele parece que não ouve. Convencimento do coração é obra do Espírito Santo. Ouvir é responsabilidade individual. Mas falar é minha responsabilidade e sua. Falar é tarefa nossa. Eu e você não podemos esquecer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Falar da palavra de Deus para que o outro ouça é minha tarefa e sua tarefa. Meus amados irmãos, a gente pode ser conhecido, aliás, a gente pode fazer muita coisa nessa cidade. A gente pode deixar de fazer muita coisa nessa cidade. Mas uma coisa que eu e você jamais podemos deixar de fazer é falar da palavra de Deus. A Bíblia está sendo muito clara. Lembra? É a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa falar a palavra de Deus. Às vezes você está com alguém que você não sabe, não tem palavras, algo para dizer para o outro. Nós às vezes nos deparamos com circunstâncias e situações em que a gente não sabe o que dizer para a pessoa. Mas você vai ter sempre um versículo, sempre um texto bíblico que você vai poder falar para aquela pessoa. Porque a palavra é de Deus. E a palavra de Deus sempre tem um momento, ou sempre alcança todos os momentos da gente. A Bíblia sempre tem uma palavra para todos os momentos da vida da gente. Você pode não saber, você pode não ter uma palavra, algo da sua experiência, algo que você... Mas aqui você tem palavra para todas as circunstâncias e momentos, em todos os lugares. Por isso eu e você estamos aqui nessa manhã sendo desafiados a nos lembrar da tarefa que nos foi confiada pelo Senhor, de falar da sua palavra. Mas aqui o texto ainda nos diz: como alguém falará se não for o quê? Enviado. Ah, meus amados irmãos, esse texto, ele é um bálsamo para o meu coração. Porque como os irmãos sabem, e é perceptível aqui do púlpito, e nos relacionamentos que temos nesses 5 anos e meio, de que ainda há irmãos que acreditam de verdade, de que a igreja passou a fazer missões, a igreja passou a falar mais de missões, a igreja passou a investir mais em missões porque o pastor André é missionário. Para alguns isso é motivo de alegria, mas para alguns isso é já um enfado. E esse texto, quando eu leio esse texto é um bálsamo para mim, porque ele me lembra que não tem a ver comigo. Ele me lembra que é o DNA da igreja. Enviar é o DNA da igreja. Não é porque o pastor é missionário, é porque ai de mim se for pastor e não ensinar a palavra para os irmãos. Ai de mim se eu não ler Romanos capítulo 10, verso 15 a esta igreja. Ai de mim se não disser para a igreja: como falarão se não forem enviados? Meus amados irmãos, eu e você precisamos nos lembrar disso. A tarefa de falar é individual, mas o papel de enviar é nosso como igreja. Nós precisamos enviar. Repito as palavras do Timóteo Carriquer: a igreja, uma igreja saudável, não é medida pela quantidade de pessoas que entram, mas a medida pela quantidade de pessoas que ela envia. Você quer saber se a sua igreja está saudável? Quer saber se a sua igreja está bíblica? Quer saber se essa igreja é uma igreja para você estar com a sua família, para você trazer outras famílias? Veja se ela está enviando pessoas para falar o evangelho a quem não pôde ouvir ainda. Porque se ela não estiver enviando, se ela só estiver recebendo, saiba que ela é uma bomba relógio. É só uma questão de tempo para implodir. E os mais antigos da igreja, os mais antigos de igreja, sabem que a igreja, quando ela se volta para si, ela implode.
Vários momentos da história da igreja, seja desta ou de qualquer outra igreja, toda vez que ela deixou de ir, deixou de falar, deixou de enviar, deixou de ser testemunha evangelística, deixou de fazer, ela, não, vamos agora precisa voltar para a gente, precisa cuidar dos nossos, cuidar da gente aqui, a gente faz muito lá para fora, vamos fazer aqui para dentro também. Toda vez que ela faz isso, é só uma questão de tempo dela implodir. Os mais antigos aqui, estou certo ou errado? Essa é a experiência ou não é? Nossa, mas estava indo tão bem. Aí daqui a pouco, pum, explode um problema ali. Pum, explode um escândalo ali. Pum, explode. Aí sai uma galera, sai outro. Aí o pastor é mandado embora. Ou o pastor vai embora, leva uma galera. Aí a igreja que estava indo muito bem, daqui a pouco ficou no pequeno grupo que mantém a igreja, o remanescente. E ela tem que recomeçar tudo de novo. Você já ouviu isso em algum lugar? Não precisa ter bola de cristal. Não preciso ter lido as atas dessa igreja. Porque essa é a realidade do povo de Deus desde Abraão. Toda vez que a gente descumpre a missão, a gente paga um preço alto, a gente implode, a gente adoece. Então, meus amados irmãos, eu quero terminar a mensagem dessa manhã te lembrando a graça maravilhosa do Senhor em trazer a sua palavra para a gente, para a nossa família. Isso acontece a nível de família também, viu? Toda vez que a família se volta para si, não faz aquilo que a gente cantou. Não, meus filhos não, meu filho para o campo não. Que lindo que foi o Adam, que lindo que foi a Sara, que lindo que foi a Esther, que bom que foi o Luiz. Mas meu filho não, meu filho primeiro vai para a faculdade. Meu filho primeiro, não, meu filho eu não quero isso não. Está doido para a Amazônia, está maluco? Não, vai viver como missionário? Não, vai ser pastor? Não, que louco, está doido? Meu filho não. Aí você faz os planos para dentro, para ser um excelente engenheiro, um excelente... Daqui a pouco o filho casa com uma mulher que não é crente. Daqui a pouco a filha casa com um homem que não é crente. Aí com mais 2, 3 anos começa a receber notícia que ele está batendo nela. Daqui a pouco mais 3, 4 anos, 5 anos, descobre que o cara tem outro, vai embora, abandona seu filho, sua filha. Agora você tem um neto. Agora tudo isso voltou para dentro da sua casa. Conhece essa história de algum lugar? Você já ouviu isso em algum lugar? Porque voltou para si. Nós não fomos criados para a gente. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, toda vez que a família se volta para si, ela se arrebenta também. Volte-se para Deus. Volte-se para a missão de Deus. Não estou falando que todo mundo vai ser missionário. Eu disse, comecei a mensagem falando isso. Não é todo mundo que vai ser missionário. Não é. Alguns o Senhor separa para ir e não voltar. É alguns, mas ir é para todos nós. Falar a palavra dele é para todos nós. É nossa tarefa. Então, hoje pela manhã eu termino a mensagem te enviando. Se faltava o comissionamento, vou fazer agora. Eu te comissiono a sair daqui e a cada pessoa com quem você conviver nos próximos dias, pregue o Evangelho. Fale a palavra de Deus. Leve o versículo das Escrituras para ele ou para ela. Você é gago? Você tem língua pesada, igual Moisés? Ache um Arão para você. Escreva. Tem a caixinha, não tem a caixinha, como é que a cultura asiática não tem a caixinha dos biscoitos da sorte, não é? Aí fizeram aquelas caixinhas de promessa, lembrei. Lembra? Aí traduziram o biscoito da sorte em caixinhas de promessa, né? Textos tirados do contexto, só para servir de... Todo dia você acorda de manhã, praga nenhuma chegará à sua tenda. Hoje essa é a mensagem de Deus para mim, né? Então agora eu quero te desafiar a fazer o seguinte. Faça a sua caixinha, não de promessas para os outros. Textos tirados do contexto para servir para massagear o ego e uma teologia humanista que só distancia as pessoas de Deus. Faça uma caixinha de versículos evangelísticos. Fala, querida. Eu estou aqui e eu ganhei uma pessoa que eu nem conheço, só de ter passado, uma caixinha de promessas. Pronto, olha aí. John Batista? Deus usa até caixinha de promessa, gente. Você imagina se você fizer uma caixinha evangelística. Está vendo? A parte eu vi que era só um versículo. É isso aí. É isso aí. E quando eu pensava, se um dia eu for orar, a minha igreja é a Batista.
Ficou a semente. Você vê como é que Deus usa. Deus usou mula para falar com Balaão, a caixinha de promessa para alcançar a nossa irmã. Você imagina se você começar agora a levar a palavra de Deus perto de onde você estiver. Se estava faltando comissionamento, eu te comissiono hoje para você ser essa pessoa que vai sair daqui e vai começar a compartilhar do Evangelho com outras pessoas. Você não precisa decorar, você não precisa fazer curso, você não precisa ter um diploma, você só precisa pegar aquilo que Deus já falou com você. Abra a Bíblia, pega o texto de hoje, verso número 13, comece com ele. Olha o número 13 aí, Romanos 10, 13. Pode colocar na tela, por favor, o texto, Romanos 10, 13, por favor. Eu quero pedir à igreja que leia comigo Romanos 10, 13. Quero pedir a você, sugerir a você, eu quero comissionar você a escrever esse versículo e entregar para alguém essa semana. Se você tem mais facilidade para falar, eu quero pedir a você que ore ao Senhor e essa semana você peça a Deus a oportunidade para falar esse versículo para alguém essa semana. Vamos ler juntos? Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Simples assim. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vá e fale. Igreja, nós temos que continuar enviando. Louva ao Senhor, porque enviamos 2 para falar aos menos alcançados dos ribeirinhos. Já temos 3 sendo preparadas para falar aos surdos. Quero desafiar os irmãos a enviarmos pessoas para os neurodivergentes, enviarmos pessoas aos sertanejos, enviarmos pessoas aos indígenas, enviarmos pessoas aos ciganos, enviarmos pessoas aos mais pobres entre os pobres, enviarmos pessoas aos mais ricos entre os ricos. Mas sermos uma igreja enviadora, porque eu creio que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então que eles ouçam e que sejamos nós a falar. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos celebrar. Senhor Deus, diante da Tua palavra, nós queremos nos comprometer nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus. E eu peço que o Teu Espírito Santo encoraje os meus irmãos a fazer esta oração nesse momento comigo. Nós nos comprometemos com o Senhor a não deixarmos passar mais nenhuma semana sem compartilharmos a palavra do Senhor a quem precisa ouvir. Deus, em nome de Jesus, nos desperta, nos lembra a lermos um texto da palavra, a entregarmos um versículo bíblico, a compartilharmos da palavra que o Senhor já falou com a gente, com as pessoas, sejam elas conhecidas, próximas ou desconhecidas, e pessoas com as quais nós nunca mais teremos contato, mas nós não queremos mais sermos negligentes a tarefa que o Senhor nos deu de falar a palavra do Senhor. Como igreja, te louvamos e queremos te pedir que o Senhor ajuste nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos, para entendermos que o envio é o DNA da igreja que cumpre a tarefa de anunciar o Evangelho a toda criatura. Por isso, Deus, nós te louvamos pelos que já o Senhor nos deu o privilégio de enviar. Te louvamos, ó Deus, por aqueles enviados e que nós temos o privilégio de contribuir com o ministério deles onde eles foram enviados, como é o Diogo em Moçambique, como é o Fábio lá no Oriente Médio, como tem sido a Sônia nos hospitais da capital. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que a nossa igreja continue sendo um celeiro daqueles que são levantados e enviados para a glória do Senhor. Por isso, nessa manhã eu te peço, desperta, Senhor, entre nós, homens e mulheres, famílias inteiras, para que possamos enviá-las, ó Deus, aonde precisa ser pregado o Teu Evangelho. Te louvamos porque hoje à noite faremos mais um envio missionário. Enviaremos a nossa irmã Conceição para ir a Jaú, contribuir com a plantação da igreja lá, e de lá poder plantar a igreja lá em São Luís do Paraitinga, Senhor. Mais um envio missionário para a glória do Senhor, para que esta igreja seja achada pelo Senhor fiel e sincera no cumprimento da sua missão, da sua tarefa de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, de falar o Evangelho a
toda criatura, de fazer discípulos de todas as nações. Por isso, Senhor, comissionados pela Tua palavra, nós iremos aonde quer que o Senhor nos envie, do outro lado da mesa até o outro lado do mundo, para a glória do Senhor, expansão do Teu reino, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Nós temos um rápido intervalo e seguimos para as nossas classes da Escola Bíblica Dominical, para a nossa última aula. Não vá embora, fique conosco.